Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançai a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam a fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vocação, o chamado, em Lucas, se dá não de uma forma imediata. Nós vimos que Pedro já conhecia a palavra do Senhor. Havia tido contato com Jesus. Porque ontem nós estávamos contemplando o Evangelho onde Jesus vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Ele se hospeda ali. Ele está em Cafarnaum. E é dali que ele começa o ministério. Pela Galileia, pelaquela região que tem um ponto de partida do Evangelho. Tem esse ponto em que ele sai, né? É o ponto de partida. E é na Galileia. Jesus está em Cafarnaum. Vai pregando à beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré. O povo fica impressionado com sua palavra. Depois, eles saem para pescar. E Jesus manda Pedro jogar a rede no lado direito da barca. Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e estamos exaustos. Muitas vezes nós jogamos redes nessa área aqui. Em toda a experiência de Pedro, dizia que ali não dava certo. Claro, um pescador experiente sabe que ali não tem peixe. Mas ele olha para Jesus e não confia nele, mas na palavra do Senhor. Você vê que o texto de hoje todo está ao redor da palavra do Senhor. O texto começa hoje dizendo que as multidões iam para escutar a palavra do Senhor. Ali todos se comprimiam ao redor para ouvir a palavra de Deus. Então, Pedro escutou essa palavra e nessa hora, agora não mais com a multidão, mas dentro de uma barca,
Pedro abre mão de todas as suas concepções, experiência de pescador e diz: Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Às vezes nós estamos tão convictos de que sabemos de tudo que esquecemos de escutar a palavra daquele que é verdadeiramente a própria sabedoria. Nós não sabemos, aliás, nós não sabemos de nada. Você vê que a ciência, você tem uma ideia, agora mesmo, no começo da pandemia, eles diziam: não usem máscaras. As máscaras são exclusivas para quem está doente e para quem está cuidando do doente. Depois saiu um estudo dizendo que todos têm que usar máscaras. Então, as verdades que o mundo coloca e suas convicções são muito relativas e dependem muito do tempo. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Então, por mais que você estude, por mais que você tenha convicção daquilo, a palavra de Deus é a última palavra. É a palavra certa. E nós temos que nos guiar por ela. Você pode ter feito tudo pela conversão do seu marido, pela conversão do seu filho. Você tem jogado a rede naquele lugar inúmeras vezes. Aí chega o Senhor, você está fazendo a leitura da palavra e diz: agora diga isso. Não, mas eu já falei. Não, você não falou assim. Fale desse jeito. E essa palavra toma você. Não foi assim que você foi fisgado, pescado, conquistado pelo Senhor? Vamos hoje pensar no dia em que Deus nos chamou. Em que Deus te chamou. Eu faço esse apelo a toda a obra Paz e Bem, a você que é membro consagrado dessa obra. Qual foi o dia que o Senhor te chamou? À beira do lago. E disse: hoje você será pescador de homens. Foi um dia de milagres na tua vida, não foi? Seja no encontro do Encheivos, num grupo de oração, acompanhando alguma missão que a obra realizou. Ali você viu a força da palavra e essa palavra te conquistou. Então é sempre bom a gente retomar a memória desse momento, o dia em que fomos chamados. Esse dia faz toda a diferença, porque foi nesse dia que você passou a confiar na palavra de Deus. Só que vão passando os tempos e a gente começa a desconfiar de novo, a olhar para os nossos projetos, pessoas grandiosas, que fizeram obras grandiosas, hoje se perdem nisso, porque deixaram de confiar na palavra do Senhor para confiar nas coisas, nas estruturas. Meu Deus, Deus dá as coisas para a gente evangelizar melhor e a gente acaba se desevangelizando, deixando de confiar no Deus que nos dá tudo para as coisas que o Deus nos deu. Então não é para a gente confiar na rede, nem no barco. A gente confia na palavra. É ela que tem a eficácia. É ela que pode transformar tudo. E essa palavra que nós temos desprezado. A gente não reza mais com fé. Não tem mais a mesma sede, o mesmo empenho, o mesmo admirar-se. Nós precisamos nos surpreender, nos deixar surpreender pela força dessa palavra. Foi a palavra de Deus que gerou tudo. O Senhor disse: haja luz, e a luz foi feita. O Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito. Pela palavra do Senhor, tudo pode ser mudado. Tudo é gerado e criado. Esse é o ponto de partida da tua vida que você não pode se esquecer. Você está cercado de coisas, de experiências maravilhosas que você pode recordar, mas nada vai valer tanto a pena do que esse momento do teu chamado, o dia em que você se sentiu atraído pelo Senhor.
É tempo de lançar um olhar naquele dia e se perguntar se você confia na palavra do jeito que você confiou quando você aceitou seguir Jesus. Ah, mas eu sigo ele. O discípulo é aquele que segue o mestre. Segue o mestre aonde, gente? Onde ele for. Tanto na sua situação geográfica, por onde ele está indo, pisando, caminhando, como na sua situação espiritual, como ele está rezando, pregando, evangelizando, tanto nas vitórias como nos fracassos. O discípulo é aquele que segue o mestre. Vem após mim, e eu te farei pescador de homens. Se a nossa pesca não está sendo frutífera, é porque nós deixamos de confiar nessa palavra. E nesse mês de setembro, nós vamos retomar com confiança a escuta dessa palavra e ao cumprimento dessa palavra em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.